Quando ele desmamar, eu vou levá-lo para o templo, para que ele possa te servir já desde pequeno. E assim fez Ana. Levou Samuel para o templo, para a casa do Senhor Deus, junto do sacerdote Eli, para aprender a obra de Deus, para ser um homem, para ser um profeta, para interceder pelo povo de Israel em todas as suas situações. E o povo não tinha rei. Então Deus usava Samuel para livrar o povo de várias situações. E um certo dia, o povo parece que já estava se cansando daquilo, porque eles olhavam para as outras nações e via que todas as nações tinham um rei. Então o povo desejou ter um rei também em Israel. E o povo chegou até Samuel e falou: Samuel, necessitamos de um rei. E Samuel ficou entristecido com aquilo, porque ele já envelhecido, deixou os seus 2 filhos como juiz, para cuidar do povo de Israel. Mas quem disse aqui, e quem diz por aí, que filho de pastor tem que ser pastor? Quem diz que filho de obreiro tem que ser obreiro? Não é assim. Muitas vezes as pessoas do mundo olham por aí, mas não é o filho do pastor, olha lá com quem que ele está andando. Não é filho do evangelista, olha lá, está lá na discoteca. É discoteca que fala hoje em dia? É balada. Está lá na balada. No meu tempo era discoteca, no seu... de Dancing Days. Está lá. Então aqui a Bíblia diz que não é porque o profeta Samuel era um profeta que Deus usava para falar com o povo e do povo para com Deus, que os filhos também tinham que ser. E os filhos não conheciam a Deus e se desviaram do caminho do Senhor. E Samuel chama os seus filhos e exorta os filhos. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo perante o povo de Deus? Vocês estão se prostituindo com as mulheres? Vocês não estão fazendo aquilo que Deus tem pedido para que vocês façam? E vocês vão ser julgados? E assim está os nossos dias também. Assim estão os nossos dias. E assim aconteceu também com o filho do sacerdote Eli, que também se desviaram dos caminhos do Senhor. E o povo pediu um rei, e Deus concedeu um rei a Israel. E pega um menino com o nome Saul, de uma tribo chamada de Benjamim, da tribo de Benjamim. E Saul está ali, procurando as suas jumentas, e vai de encontro ao profeta Samuel, aonde Deus já havia dito a ele: esse vai ser o rei de Israel. Este vai ser o rei na qual eu vou colocar para governar sobre o povo de Israel, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Mas como o povo estava pedindo, Deus fez com que o povo tivesse um rei, mas para mostrar lá na frente que ainda não era tempo. Irmãos, muitas vezes nós nos precipitamos no nosso tempo e nós não esperamos o tempo de Deus. E lá na frente nós pagamos a consequência. Lá na frente nós sofremos a consequência, porque nós não aguardamos o tempo de Deus. E a Bíblia diz, aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 9, que Saul, ele era um homem belo. Que não existia em Israel homem mais belo do que Saul. Ele se destacava em meio a todos os homens de Israel. Do corpo, do ombro para cima, ninguém podia ser mais belo do que Saul. Talvez Saul seria como o nosso cooperador lá no fundo, um cabelo bonito, um rosto bem feito, bem vestido, com uma gravata, uma camisa elegante. Quem sabe o Saul poderia ser como o nosso irmão Marcelo, 1,70 m, olhos claros, cabelo aparado, bonito, charmoso. Ou quem sabe Saul poderia ser como qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que ele era um homem belo, e que em Israel não tinha homem mais belo do que ele. Irmãos, eu acho que aí começou o erro de Saul. Eu acho que quando o profeta Samuel chegou a Saul e ungiu ele como rei, já veio na cabeça dele: bom, eu já sou bonito, e ainda rei?
Então, agora completou tudo. Se fosse nos tempos de hoje, o que ele poderia pensar? Bom, eu sou bonito, o mais bonito de Comac, do Iwakura. Então, agora sou rei. Então já vou comprar logo uma alfarde para mim. Eu vou arrumar umas mulheres bem bonitas. E vou dar ordem, né? Porque agora eu sou rei. E eu acho que Saul pensou dessa maneira. E ele foi ungido a rei de Israel e começou bem. Começou as lutas, as batalhas, começou vencendo. Mas, irmãos, ele começou a deixar a carne falar mais alta. Ele começava a ouvir o profeta Samuel até um certo tempo. Mas um dia Deus fala para o profeta Samuel. Pede para Saul ir até os amalequitas e exterminar com todos eles. Homens, mulheres, velhos, crianças, recém-nascidos, camelos, jumentos, vacas, ovelhas, acabar com tudo. Deus dando ordem para o profeta Samuel, porque ele era o canal para com o povo. O profeta Samuel vai até Saul e fala: olha, o Senhor é contigo. Vai até os amalequitas e extermina por completo. Não deixe nada vivo. E às vezes nós podemos pensar assim: que Deus ruim. O que um recém-nascido mamando no peito tem a ver com isso? O que uma criança como essa, que não tem discernimento de sabedoria, tem a ver com isso? Mas Deus pediu para matar tudo, desde criança, os velhos até os animais. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Preste atenção. Uma criança como essa, hoje, se você deixar um exemplo, nos amalequitas, eles vão, se deixasse uma criança viva, ou as crianças vivas, lá na frente, quando eles crescessem, com certeza, eles iam saber da história, do que os pais sofreram, de quem mataram os pais deles, e eles iriam se rebelar contra o povo de Israel. Está entendendo o trabalhar de Deus, igreja? Está entendendo porque muitas vezes Deus faz coisas e nós não entendemos com o nosso raciocínio, mas Deus, o raciocínio dele é diferente do nosso. Aleluia! Glória a Deus! E Saul, ele não obedeceu à voz de Deus. Saul, ele foi lá e exterminou com tudo, menos com as vacas, com as ovelhas e menos com o rei dos amalequitas. E Deus pediu para que não perdoassem ninguém. E eles perdoaram os erros do rei Agag. Eu acho que Saul naquele dia já veio no pensamento dele: eu sou rei, quem vai contra mim? Irmãos, dentro da igreja hoje, se o pastor, ou seja lá quem, o evangelista, fizer algo de errado, mas que seja, entre aspas, bom para a congregação, quem ousa a ser contra a palavra do pastor? Às vezes vai ter um que vai falar aqui, outro ali, mas ninguém vai bater de frente com ele e dizer para ele que aquilo não pode ser feito porque não é de Deus. Só tinha um profeta lá, que era Samuel. E nos dias de hoje, igreja, nós estamos vendo muitos profetas dentro da igreja que não são como Samuel. Tem muitos profetas dentro da igreja que está profetizando da carne. Tem muitos profetas dentro da igreja profetizando para a saúde dentro da igreja, porque eles vão aceitar a profecia. E aquele tipo de profecia, sim, irmãos. Estou vendo uma chave na sua mão. Estou vendo um carro bem bonito. Irmão, estou vendo aqui uma construção enorme. Estou vendo aqui Deus te entregar uma chave. Não tem mais profeta como Samuel. Na igreja não tem mais profeta como Micaías, que profetizou contra o rei Acabe, falando para ele que se ele fosse lá na guerra, ele ia morrer. E quando Josafá chega até Acabe para fazer uma aliança e pergunta quem são os profetas, apresenta para ele os 400 profetas de Baal.
E aí, Josafá pergunta, não tem mais nenhum? Tem mais um só, mas esse aí não adianta nem chamar. Porque toda vez que chama ele só fala mal de mim. Ele não profetiza nada que é de bom, nada que é coisa boa do meu reinado. Ele só me critica, ele só fala coisa ruim do meu reinado, então não precisa nem chamar.